Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês sobre um tema que pode ser encarado de maneira muito simples, que é alinhamento e nivelamento em ortodontia, primeiro estágio, né, dentro dos estágios que a gente acaba escalonando aí nos tratamentos ortodônticos, e de algo que é muito frequente de nós gerarmos, que é uma negligência dentro dessa primeira etapa de tratamento que pressupõe uma coisa muito simples e muito fácil a ser feita, né? Nós fomos ensinados que dentro do tratamento ortodôntico nós temos várias etapas a serem cumpridas, desde alinhamento e nivelamento, fechamento de espaços ou a própria biomecânica em si e por último a finalização. E o conceito do alinhamento e nivelamento pressupõe a colagem de brackets, né? Colagens bem feitas e uma sequência de fios que vai fazer com que os dentes se dirijam a um determinado lugar, desde que essa colagem esteja muito bem realizada. E, no entanto, algumas vezes não é isso que acontece, e eu tenho visto e falado muito ultimamente sobre a importância de se encarar o alinhamento e nivelamento de um tratamento ortodôntico como uma fase biomecânica, e por óbvio ela é uma fase biomecânica. O alinhamento e nivelamento é uma das fases biomecânicas, a primeira após a colagem de brackets, bem descontrolada, porque é uma geração de ações e reações dos dentes, de movimentos que nós não sabemos para onde vão, né? E a partir disso nós finalizamos o alinhamento e nivelamento e partimos para uma segunda etapa de tratamento ortodôntico. No entanto, é muito importante, e aí é que eu ressalto o pensamento biomecânico. Quando eu falo pensamento biomecânico, me referindo efetivamente a pensar que essa fase de alinhamento e nivelamento deveria ser encarada e planejada, em alguns casos, como se nós estivéssemos fazendo uma intrusão de molar ou uma verticalização de molar ou um tracionamento de canino, para que a gente tenha previsibilidade e controle durante essa fase. E para elucidar isso para vocês, eu estou trazendo um caso clínico que eu estou trabalhando. Como vocês podem ver aqui, esse caso clínico de um paciente que eu recém colei o arco inferior, vocês percebam que o paciente tem um bom alinhamento, um bom nivelamento, os dentes muito bem posicionados, com uma giroversão ali do pré-molar, do lado esquerdo do paciente. E uma coisa curiosa nesse caso foi que eu não colei o meu canino aqui, o dente 33. E a escolha por não colar ele, vocês podem perceber que esse canino está com uma rotação bem acentuada. E se eu tentar fazer a correção da rotação desse canino utilizando um arco contínuo, fatalmente eu vou estar negligenciando essa etapa, porque com toda certeza o que vai acontecer na grande maioria desses casos aqui é que o meu lateral e o meu premolar vão sofrer reações adversas ou efeitos indesejados, e eu acabo por gerar uma condição que não existia, e por óbvio eu vou ter que corrigir isso. Então vocês percebam que eu não colei bracket nesse canino. Eu vou fazer um alinhamento e nivelamento de todos os dentes com uma determinada sequência de fios, nem vou entrar no mérito aqui de sequência de fios, que é um outro tema que eu vou trazer em outro vídeo, mas eu deixo o canino de fora, faço um alinhamento e nivelamento, e aí sim, quando eu tiver uma condição a utilizar uma estabilidade, um fio de ancoragem, eu posso fazer um binário nesse canino, eu posso fazer o uso de sobrearco, o uso de dois fios ao mesmo tempo, e dentro desse conceito eu vou conseguir uma estabilidade nos meus dentes e um movimento único exclusivo no meu canino, que é justamente o que eu quero, e com isso eu acabo não gerando efeito adverso nenhum durante essa fase. Parece inimaginável que eu vou fazer todo um alinhamento e nivelamento para depois fazer uma biomecânica específica no meu canino, para girar um canino. Mas eu sempre menciono em aulas para os alunos, palestras, que essa fase, a negligência dessa fase pode sim levar a um atraso no tratamento, um atraso nesse estágio, e aí uma correção que nem precisaria existir, tendo em vista que essa correção foi gerada por um erro nosso, um erro de negligência durante a fase de alinhamento e nivelamento. Então eu deixo aí essa colocação para que a gente comece a encarar em alguns casos, obviamente, e acima de todos, mais especificamente em casos de caninos que estão em infravestíbulo versão ou que estão girados, tendo em vista que o canino, seja ele superior ou inferior, é um dente extremamente volumoso, com uma raiz muito longa, posicionado numa área de densidade óssea
muito grande e a movimentação dele deve ser pensada a nível biomecânico para evitar movimentos e efeitos indesejados aos dentes adjacentes. Espero que essa reflexão valha aí. Muitos são os casos que a gente tem que pensar no alinhamento e nivelamento sem essa negligência, achando que é só colar a bracket e passar uma sequência de fios. Espero que vocês tenham gostado aí dessa reflexão e eu vou estar compartilhando muito mais vídeos em relação a outros temas, e se vocês puderem passar isso a outros colegas, eu agradeço demais a todos vocês. Um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais!